Boa tarde a todos. Eu vou dar início ao capítulo 26, que fala: dai de graça, que de graça recebestes. Nós temos aí do item 1 até o 10º, que vai falar sobre o dom de cura, pelas preces pagas, pelos mercadores expulsos e pela mediunidade gratuita. Então eu vou pincelar um pouquinho de cada, tá? Nós sabemos que na nossa vida material a gente cobra, né? A gente tem assim uma taxa, um percentual que a gente ganha. Eu vou dizer no meu caso, por exemplo, que eu trabalho em restaurante, eu trabalho de garçom, então a gente tem ali uma taxa de serviço que é para complementar o nosso ganho, tá? Esse é um cobrar natural, certo? De todos os serviços que nós fazemos, né? Mas mesmo assim a gente pode, dependendo disso, fazer determinadas coisas em qualquer trabalho que nós façamos. A gente não tem essa necessidade de cobrar de forma voluntária. Hoje nós podemos fazer muita coisa de forma voluntária, né? Sem aquela pretensão de ganho, certo? Então vamos lá, o que nós podemos fazer? Às vezes uma cabeleireira pode cortar um cabelo de graça para alguém, um dentista fazer um tratamento para alguém que não tenha condições financeiras, às vezes cortar um jardim de um vizinho ou de alguém que esteja precisando, né? Uma professora dar uma aula de um reforço, cuidar de alguém, principalmente idoso, às vezes, ou pessoas que estejam com problemas físicos. Nós temos então várias maneiras da gente fazer algo para que não haja essa necessidade de comprar, não é mesmo? Agora, e sobre as curas que físicas, nós sabemos que há essa possibilidade muito grande, né? Tem essa necessidade de cobrar? Isso que nós vamos dar uma pinceladinha aqui, né? Pelas curas físicas, a gente sabe que tem o quê? Primeiramente tem que ter o merecimento, a pessoa ter aquele merecimento de estar recebendo esse benefício, essa cura do corpo material, né? Então depende o quanto nós estarmos capacitados de melhorarmos inicialmente o quê? A nossa moral. A gente entra dentro disso também. Nossa moral necessita muito para que a gente possa receber, né? A gente sabe que os nossos problemas físicos tem muitos, mas assim, com o entendimento que nós vamos tendo do Espiritismo, a gente vai tendo assim o porquê de nós estarmos passando por isso, né? Por que se faz necessário essas dores, né? Então, muitas das vezes nós entendemos, as curas podem ser às vezes total ou parcial, né? Aí vai depender como diz, da moral e da necessidade de cada um, né? E quando a gente sabe que tem essas dores, mas espiritualmente a gente está sabendo absorvê-las, a gente vai tendo um entendimento. Então nós vamos a perceber o porquê das dores em nossos corpos, né? Então nós vamos absorvê-las e vai tendo um entendimento e possivelmente uma melhora. Mesmo tendo as dores, a gente vai sabendo conduzi-las, né? O médium, como aqui na casa, ou em vários outros, não sei se médium não só na casa espírita, mas em qualquer outro lugar, se ela tem essa possibilidade de cura, será que ela pode cobrar? Né? Cobrar esse tratamento de alguém, esse tratamento espiritual? Porque na verdade o médium que tem essa possibilidade, ele é um grande devedor, mas ele é um grande devedor de Deus, né? Porque com certeza esse médium que tem essa possibilidade, ele é um grande devedor, porque ele provavelmente deve ter feito algumas coisas em outras vidas, né? Algumas coisas não muito boas, né? Vamos dizer assim. Então ele está nessa encarnação com essa possibilidade física, né?
Ele está com disposição física para essas curas. Então ele vai ter essa possibilidade do quê? De reajustar. Ele vai ter a possibilidade de reajustar primeiramente a si, né? E ajudar a muitos que, quem sabe, um dia ele pode ter prejudicado, né? No caso de se reajustar, ele vai tendo essa possibilidade de cura. O que ele vai fazendo? Ele vai passando os desejos deles do quê? De sentimentos bons, né? De amor, de melhora próximo. Então, e ele vai tendo assim, às vezes, com várias pessoas que ele não tem nem conhecimento de quem seja, né? Não vai ser aquela pessoa do convívio normal. Então ele tem ali nos passes esta chance de fazer essa doação de si, né? Ou ser um grande intermediário de energias muito mais positivas de quem? Dos emissários espirituais, que nós não sabemos quem são, né? Claro que tudo direcionado em nome de Jesus, né? E para aquele que está recebendo, com certeza vai ser de grande valia. Na verdade, é assim, ambos estão recebendo, né? Tanto o que está doando quanto o que está recebendo. Então, repetindo, tudo tem que ser feito de forma gratuita, né? Pois, se nós recebemos gratuitamente, nada mais gratificante do que dar um alívio para quem está precisando. Então, jamais se deve fazer um comércio, assim, um meio de vida, esse dom de curar. Então, receber por curas, quem o faz, por tratamentos espirituais, que a pessoa acha que é sua, bom, com certeza essa recompensa aí é material. Então, os bons espíritos não vão estar com ele, vão se afastar. Aí, só Deus sabe quem que vai acompanhar esse irmão que está com essa, achando que sabe curar alguém, né? Então, da mesma forma se dá quando a gente faz com as preces que são pagas. Quando a gente delega a oração a terceiros, será que essa prece vai estar chegando, vai ser solicitada, vai estar chegando como a gente queira? Vai chegar lá, será que lá na auto-espiritualidade? Creio que não, né? Não vai chegar de que forma? Não vai chegar com amor, não vai chegar com um sentimento de pureza do coração, né? Porque o foco da prece, quando feita por nós, para nós, ela vai estar o quê? Imbuída. Vai estar imbuída assim dos seus valores, das suas necessidades, dos seus sentimentos, né? E aí sim a espiritualidade vai encaminhar com mais precisão de que forma poderá te ajudar. A gente até repete, por exemplo, aqui no salão, quando a gente fala assim, vamos fazer uma prece coletiva, no caso, a gente solicita para que todos tenham em pensamento, em união, né, de pensamentos, nossos pedidos ali, às vezes, que a gente solicita para todos que estão ali na sala, ou para as pessoas que nós desejamos que estejam em alguns lugares. Então, essa união de pensamento fortalece muito. Então a gente pede para quê? Para que preste atenção nos dizeres que nós estamos falando, né? Para que ela seja amplamente recebida por todos os irmãos, né? E os irmãos espirituais que nós não sabemos quem são e que estão, eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Então, se nós estivermos os pensamentos voltados para outras questões lá fora, que não seja aqui, nesse momento, possivelmente o que nós viemos buscar não vai ter aquele êxito alcançado, né? E também fala um pedacinho do trecho, aqui, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo.
É um pequeno trecho que tem ali do Evangelho. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho desse ensinamento. Bom, logo no começo está dizendo assim, ó, que Jesus, já chegando em Jerusalém, ele vai nesse templo e adentrando, ele expulsa os cambistas. Bom, cambistas hoje, o que seriam, né? Vamos supor, a gente tem um jogo de futebol, a gente tem um show para assistir, então tem esses cambistas que te cobram ali um ágio, certo? Bom, ou troca de moedas, por exemplo. Naquela época desse tempo tinha o que? Eles tinham aquela necessidade de fazer a troca da moeda deles pela moeda romana, que era muito mais forte, comercialmente falando, né? Então, que valia mais para o comércio em geral dali, né? E também para quê? Para a compra das oferendas que eram ofertadas nos templos, né? Com animais de grande porte, que tinham um preço maior, com os animais menores, por exemplo, os animais maiores, as cabras, né? Os passarinhos, as pombinhas, rolinhas e demais utensílios. E havia muitos utensílios que era para cada determinada oferenda, né? Vamos assim dizer. Então, conforme a necessidade de cada um, tinha seu determinado valor. Então, as moedas eram trocadas justamente para isso, né? Então, o templo, na verdade, o que era o templo? Era para que todos pudessem fazer suas orações, mas suas orações livres, né? Livres do seu pensar, da sua necessidade, sem essa necessidade de cobrança. Essa cobrança, não havia essa necessidade de fazer aquele pacto material para que a sua oração, a sua necessidade fosse cumprida, né? Então vamos dizer, quanto maior era o animal, maior o seu livramento, né? Esse era mais ou menos o pensamento. Agora, hoje, o que é o nosso tempo material? Qual o tempo que Jesus já naquela época se referia? Bom, o tempo material, com certeza, é o nosso corpo espiritual, onde nós temos o quê? Nós temos que expurgar de nós, né, as nossas imperfeições. E assim, a gente só consegue fazer esse expurgar das nossas mazelas quando a gente tem a reencarnação. Porque nas reencarnações nós vamos trabalhando porque para retirar os nossos defeitos morais. Os defeitos morais, falta de compaixão, falta de amor, de ser solidário com alguém, né? Falta de amor no modo geral, né? E sim fazer o quê? Em prol de nós, mas acolhendo alguém, ajudando, esclarecendo, né? Então, fazendo as coisas melhores que nós todos temos, mas nós temos que pôr para fora, né? E Deus com certeza não faz troca, não faz barganha nenhuma para que chegue até Ele. Então, não há outro meio de nós repararmos nossas faltas, senão através da reencarnação. Reajustando principalmente o perispírito. Talvez, às vezes muitos não sabem, porque nós somos corpo, espírito, perispírito. Então, tudo é ali no perispírito que fica gravado. Então, se nós quisermos melhorarmos, retirarmos essas mazelas, como eu disse, reencarnando para melhorar o perispírito, tá? E esse Deus não é uma punição que Deus nos dá, né? Ele não está nos maltratando de jeito e maneira, porque se existe por trás das nossas dores que nós estamos passando, ou doenças que adquirimos, algo a ser aprendido, né? Para que possamos fazer essa mudança, uma mudança em nossas ações, para que a gente possa aprender, para que possamos crescer, né? Então nós temos aqui que limpar nosso perispírito, sem a gente se vitimizar dos nossos problemas, né? Porque se nós ficarmos nos lamentando, pior é.
vai continuar ficando gravado ali no perispírito, né? E a gente melhorando, a gente vai corrigindo, né? Então, voltando lá no comecinho lá desse trecho lá da expulsão, né, dos vendilhões, eu creio que Jesus não deva ter feito dessa forma como Marcos e Mateus falam ali, naquele item, que ele chegou quebrando tudo. Eu creio que ele não deve ter feito dessa forma. Por quê? Eu creio que ele ensinava tudo de forma pacífica, com parábolas ali bem esclarecedoras para todos, né? Ele era firme sim, né? Mas de forma pacífica e sem estar se extrapolando, né? Demonstrando essa raiva. Eu creio que ele não deveria ter feito dessa forma, de jeito maneira. E não seria ali naquele momento que ele ia fazer isso, né? Aí ele teria a sua doutrina, tudo o que? Jogado por terra. Se ele fizesse dessa forma. Que era o quê? A doutrina de amor e de elevação do Espírito. Na verdade, o que ele demonstrou naquele momento ali? Foi um ensinamento aos príncipes dos sacerdotes. Porque eles não aceitavam. Porque eles iriam ter o quê? Uma grande perda material. Uma grande perda de tudo que ali se vendia. Ali era um grande tempo do quê? De ostentação. O luxo era muito grande. A separação de tudo que havia lá dentro, tanto para os sacerdotes de um lado, mulheres do outro, homens do outro, pessoas de outras religiões, era tudo separado. E visivelmente o luxo era muito grande, né? Então eu creio que Jesus veio aqui solicitar a expulsão das nossas necessidades materiais que achamos que é preciso para chegarmos até Deus. E se nós nos recolhermos em nossa intimidade e falar com o Criador, sem o intermédio de alguém ou de algum pacto, a gente acho que chega com mais facilidade. E tem também a respeito da mediunidade gratuita, que toda mediunidade que Deus nos oferta, ela serve simples para que a gente possa ser o quê? Intérpretes dos Espíritos, né? Para o quê? Para a instrução de nós homens, né? E tudo isso serve o quê? Para nos direcionar para o caminho do bem, né? Então, como nada nos pertence, nada se cobra, porque esse é um dom que Deus nos ofertou para que a gente possa melhorar. Nós temos que saber que para quem tem esse dom de curar, de ajudar, então quem pratica o bem, a assistência lá do mundo espiritual, a assistência vai ser muito mais elevada. Quanto mais nos aprofundarmos nisso, melhor é, não só para nós, né? Então não vai fazer isso de forma mais harmoniosa, né? Com a pureza de coração, com a pureza de alma, tá? Então, para a ajuda de quem vai precisar, com certeza, então essa carga de cura vai chegar com muita mais, vai ser bem mais absorvida, tanto no corpo físico, no nosso corpo material, mas como eu disse lá, no perispírito, vai chegar com muito mais força, né? Que é onde vai ser restaurado as nossas mazelas. Para finalizar aqui, Jesus e seus apóstolos, como diz, eles eram que pobres e não cobravam nada pelas suas curas que operavam. Então, se nós temos hoje em nossas mãos esta possibilidade de ajudar, então façamos com gratidão, sem esperarmos qualquer recompensa material. E com Deus, nós sabemos que quanto mais nós estivermos capacitados, né, quanto mais nós ficarmos capacitados, mais apto a gente vai estar para dar continuidade na sua seara, que é ajudar ao próximo. Que assim seja.